O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 18. A desavença na tarde de autógrafos me foi de grande valia, porque Dona Leocádia ressabiou de suas visitas à corte e eu pude levar minha vida em paz. Dividia o tempo entre os estudos e o trabalho, e ninguém se interessava em saber o que era feito de mim. O doutor Amaral não tornou a visitar-nos, o que a minha tia também não reclamou. Ela achara pouco elegante para um médico sair correndo pendurado na porta de uma carruagem. Quando ela relembrava aquela tarde, arrependia-se de ter saído de casa. Uma vez me confessou que pela manhã tinha derramado sal e que deveria ter dado ouvidos ao mau agouro e deixado para ir ao teatro em outra ocasião. Da varanda do meu quarto, eu continuava a controlar o movimento na casinha ao sopé do morro. Augusto nunca mais parou para observar minha sacada. Parece que desta vez manteria o propósito de não reatarmos mais o namoro. Eu o via passar com livros embaixo do braço ou examinando alguma criança. Às vezes, parecia estar fazendo uma refeição. Porém, comia em pé e de costas para a chácara. Aliás, a impressão que se tinha é que ele estava sempre dando as costas para a janela. Depois, reparei que ele abria só um lado da persiana, deixando entrar apenas um filete de luz para dentro da casa. Isto não me agradou. É de conhecimento geral que a cura para todos os males é o sol. Certa manhã, as venezianas não foram abertas e calculei que houvesse abandonado o chalé, mudando-se. Porém, pouco mais tarde, vi entrar alguns clientes. Foi então, quando ele desistiu de abrir as janelas por completo, que concluí ser hora de tomar alguma providência. Manifestei o desejo de voltar a matar cavalos na quinta seguinte, o que minha tia acolheu de bom grado. Quando entramos no salão, enxerguei Augusto na pequena sala que se seguia, debruçado sobre o piano, ouvindo minha prima tocar. Senti um aperto no peito, ao reparar no quanto ele emagrecera. Trazia umas olheiras horríveis e julguei que se escorava ao mogno, porque não tinha forças para se manter muito tempo em pé. Maldita falta de sol, pensei. Isso que dá não abrir as persianas. Esperei um pouco, a fim de controlar a comoção. Se eu fosse diretamente falar com ele, iria xingá-lo por não tomar luz. Após um mês, eu não queria reatar nossa amizade, já brigando no primeiro encontro. Um pouco mais tarde, quando já conseguira me acalmar, aproveitei que tia Matilde chamara Julinha, deixando-o só, e fui ao seu encontro junto ao piano. Já não me ama? Por que foge de mim? Tem medo? Disse-lhe em tom de mofa. Ele agarrou meu pulso com uma força que não acreditava que fosse capaz. Obriguei-me a sentar na banqueta do pianista, de modo a evitar que caísse de joelhos a seus pés. Seus olhos verdes brilhavam, enlouquecidos enquanto me dizia: a senhora acredita que a consciência de uma grande infâmia pode matar um homem de brio? Pois se fosse possível que eu viesse a amá-la ainda, sinto que teria grande asco de mim e uma vergonha tal que me fulminaria como raio. Depois largou-me o pulso e por instantes pareceu admirar-se do próprio descontrole. Então abandonou-me e partiu sem rumo, talvez à procura de consolo com Julinha. Eu não conseguia me mover, arrasada com o que fizera aquele pobre homem. Eu o estava enlouquecendo. Eu que me preocupava tanto em ajudar o próximo, em efetuar curas, não percebera o mal que fazia a meu melhor amigo. Um vento mais forte apagou o candelabro de cima do mogno, deixando-me às escuras. Não levantei do banquinho, até que ouvi chamarem para a janta. Sentei-me à mesa, quase em frente a Augusto, para cuidar como ele realmente se encontrava.
Estava absorta em minhas observações quando ouvi tia Matilde me chamar da sua cabeceira, do outro lado da mesa. Mila, disse-me, o que tens no braço esquerdo? É verdade, acudiu Julinha. Está roxo, o que foi isso? Olhei para o pulso e reparei que adquirira uma nódoa avermelhada com a forma dos dedos do Augusto. Meu Deus, pensei. Como odeio essas mulheres de sociedade. Nada lhes escapa aos olhos. Esfreguei o pulso, como se pretendesse tirar uma mancha de sujeira. Na verdade, tentava disfarçar a forma dos dedos encravados na pele. É o sinal da minha cadeia, disse sem pensar, encarando a meu amado. A sua pele conseguira ficar ainda mais lívida em comparação à mancha escura ao redor dos olhos. Ele também me encarou. Seu olhar estava triste, muito triste, mas não estava louco. Ouvimos quando tia Leocádia perguntou: que cadeia, Mila? Olhei para ela e tive que pensar a que cadeia me referira. Então formulei a desculpa. Pois não tem uma pulseira em forma de grilhão? Tem sim, ela concordou. Hoje, brincando, ela cerrou-me tanto que pensei que quebrava o pulso. Não deves mais usar dela, aconselhou minha tia. Por quê? Ela é inocente. A culpa foi minha. Falei dirigindo-me diretamente a Augusto, em um pedido velado de desculpa. Ele voltou o rosto ignorando-me. Eu também voltei meu rosto para a tia, solicitando sua opinião. Não foi? O doutor não voltou atrás na promessa de não reatarmos o namoro. Continuei a frequentar a casa de tia Matilde, principalmente nas quintas-feiras, quando tinha menos gente. Procurava-o e sempre era rechaçada com palavras grosseiras e às vezes até mesmo vulgares. Muitas dessas palavras eu aprendera o significado da boca de meus clientes, porém não me importava com os maus tratos. Reparava que aos poucos ele adquiria peso e melhorava o tom de pele. A janela do chalé também tornou a abrir. Primeiro, só uma persiana, depois as duas. Contudo, ele continuou a se alimentar em pé, de costas para minha sacada. Em uma tarde mais quente, estávamos todos nos jardins da tia Matilde, esperando pelo jantar, quando as habituais fofocas enriqueciam a conversa. Foi então que veio à baila a história de uma moça que amava seu primo, a quem estava prometida, e de repente se casara com o filho de um rico capitalista. Já sabes, a moça era acremente censurada. Julinha recriminava a menina, com seus olhos azuis muito pequenos, dizendo palavras que pareciam sair da boca de sua mãe. De sua confortável poltrona, tia Matilde sorria para ela aprovadoramente. Geralmente, Augusto não participava desses assuntos, como de resto a maioria dos rapazes. Porém, desta vez, ele se afastou do tronco onde se encostara e declarou: pois eu desculpo essa moça, dona Julinha. Seu amor tinha talvez a coragem da morte, mas não tinha a coragem da pobreza. A essas palavras, Julinha começou a tremer. Ela era acostumada a dizer coisas que agradavam a todos. Não sabia como agir perante a reação do doutor Amaral. Há naturezas assim. Os grandes sacrifícios as exaltam, os pequenos as humilham. Eu não a desculparia se ela fosse rica, e em vez de sentir orgulho de inspirar um amor, capaz de resistir a essa sedução do dinheiro, se contentasse em comprá-lo. Descobri que o médico falava para mim. Até então, eu me habituara aos pequenos xingamentos entre dentes, quando eu me intrometia no seu espaço. No entanto, era a primeira vez que ele me atacava em campo aberto, perante todos. E nem só comprá-lo, mas acenar, como os avarentos com o seu dinheiro, para ter o prazer incompreensível de aviltar a turba de adoradores, entre os quais ela afinal escolherá um marido. O marido regateado. Seus olhos verdes miravam-me brilhando de raiva e de vingança realizada. Ouvimos Álvares exclamar batendo palmas. Bravo, bravo, muito bem. Julinha pareceu que iria morrer, porque supunha que todas aquelas acusações destinavam-se a ela. Eu também me sentia muito magoada, porque tudo não passava de uma grande mentira.
Eu nunca desejara aviltar a turba de adoradores, e nem muito menos regatear um marido. Por mais que ele estivesse sofrendo, não tinha o direito de me humilhar daquela forma, em frente dos outros, e nem muito menos fazer sofrer a pobre Julinha. Enquanto jantávamos, meditei que a culpa era minha, se tudo aquilo estava acontecendo. Eu vinha aceitando os desaforos de meu amigo, sem lhe impor limites. Eu deveria lhe dar uma resposta, ferindo-o onde mais doesse, para ensiná-lo a se portar em público. Mais tarde, encontrei Augusto escorado na mesma árvore, aproveitando a fresca da noite. Quando me aproximei, fui recebida com um sorriso vitorioso. Disse-lhe então, de forma que só ele pudesse ouvir: que é isso senão amor? Ama-me ainda e mais do que nunca. Eu acertara. Nada poderia tê-lo incomodado mais do que a certeza de seu amor. A reação que causei foi terrível. Ele se escorou na árvore, como se lhe faltassem forças para se manter em pé. Olhava fixamente a barra de meu vestido, como se sua alma estivesse sendo enlameada pelo chão. De repente, ele me ergueu um olhar enlouquecido e pensei que fosse se atirar sobre mim. Fugi apavorada. Meu Deus, o que fiz? De alguma forma, eu o estava destruindo. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.